Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pelas nossas vidas. Domingo abençoado, uma noite maravilhosa. E vamos ao culto online, né? Esse culto é uma benção, graças a Deus. Tudo para louvor do nome de Jesus Cristo ressuscitado. Eu quero agradecer a todos que vão participar desse culto, receber as bênçãos de Deus, porque a palavra de Deus é o poder dele enviado para nós. Essa ministração da palavra de Deus não é uma palestra, é uma ministração, que é o próprio Deus que vai falar através da sua palavra, através do seu Espírito Santo. Vamos louvar a Deus. Primeiramente eu agradeço a Deus pela minha vida, eu agradeço a Deus pela minha família, sou grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, sou grato pela tua vida, meu querido, minha querida, que você está aí do outro lado, que possa, esta palavra que vai ser enviada, possa trazer entendimento, possa trazer saúde, possa trazer milagres na tua vida, paz e muita alegria, porque é isto que o Senhor almeja de nós, né? Temos problemas, mas obrigado, Senhor, porque os problemas nos faz crescer, as tribulações faz nós crescermos verdadeiramente. Então, uma boa noite para todos. Glória a Deus pelas nossas vidas. A segunda parte hoje, a origem das religiões. Eu quero já lembrar os irmãos de novo, vou repetir. Olha, eu não tenho nada a ver com, eu não tenho nada contra você que está numa denominação ou noutra, não tem nada a ver com isso. Eu estou pregando o que as religiões, a doutrina que as religiões pregam. E nós vamos ver quais são essas religiões. Talvez hoje em dia não vamos citar a origem das religiões, nós estamos dando a introdução. Daqui a pouco nós vamos continuar. Tão linda a vida com Jesus, tão doce assim pra tudo imaginar. Sua voz falou em meu coração, suave como a brisa que vem do mar. E o seu amor é bem maior que o mundo, um sentimento profundo que invade todo o meu ser. E é tão bom, posso dividir com você um amor tão grande assim, não cabe tudo em mim. Tão triste a vida sem Jesus, sozinho eu jamais quero ficar. Te amo, ele me disse assim, não chores, fique sempre junto a mim. E o seu amor é bem maior que o mundo, um sentimento profundo que invade todo o meu ser. E é tão bom, posso dividir com você um amor tão grande assim, não cabe tudo em mim. Glória a Deus. Deus é amor, e Ele na cruz derramou, fez aqui esse gesto de amor por nós. Ele derramou seu amor por nós, tudo lá na cruz. Nós vamos louvar mais um hino aqui, só a primeira parte, porque o tempo é curto. Então,
todas as pessoas no mundo têm problemas, passam tribulações, mas nós que estamos com Cristo na nossa vida, nós sabemos que o problema não vem além das nossas forças. Quando vem além das nossas forças, Ele entra com providência para nos dar a força necessária, o poder necessário para nós sobressair da tribulação. Há um tempo atrás, muitos anos atrás, eu estava atribulado. Uma hora eu vou marcar uma live aqui para dar meu testemunho em graça. E estava no lamaçal, E quando as pessoas chegam ao lamaçal, ela não tem amigo, não tem família, até os parentes desaparecem da presença da gente. Quando você está na pior, você está só. Porque você não tem Deus, porque você não buscou Deus nessa situação. Eu estava no lamaçal. A pessoa, quando está no lamaçal, às vezes não tem força para chegar através da palavra a Deus. Mas graças a Deus que não foi o meu caso. Cheguei, porque o Senhor, antes de eu nascer no ventre da minha mãe, Ele já tinha me escolhido. E no tempo determinado por Ele, eu estou na presença dEle. E Ele está em mim. Ele habita em mim. E hoje eu sou o templo onde habita Deus. Não esqueça, medite nesse hino aqui. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não se é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não se é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Jesus te dá. Jesus te dá. Vamos receber neste momento aquilo que Ele quer nos dar: paz, alegria, saúde e conforto. Eu sei que para muitas pessoas nesse dia não é momentos de alegria. Eu sei que para muitos nesse dia não é momento de celebrar.
mas Deus sabe todas as coisas e vamos nos alegrar na palavra de Deus, nos alegrar com Deus, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à tempestade. O apóstolo Paulo estava preso, meia-noite, uma prisão terrível, mas ele estava sendo grato a Deus, louvando a Deus, e ele recebeu de Deus a libertação, a vitória, porque Deus, Ele sempre está conosco e nos auxilia nos momentos certos das nossas vidas. Glória a Deus. Vamos ministrar a palavra nesta noite. Glória a Deus. Que é tudo improvisado, mas a palavra de Cristo é simples. E todos nós compreendemos ela. Então nós paramos na quarta-feira, a origem das religiões. Nós paramos em Atos dos Apóstolos. Vamos continuar a leitura lá. Essa é a introdução. Não importa quantas partes seja, se seja 10, se seja 20, nós temos todo o tempo do mundo. Glória a Deus, né? Capítulo 20. Capítulo 20. Nós começamos no versículo 17. Já lemos 17, já lemos o 26, já lemos o 27. E o 28 nós vamos começar do 28. E vai vir uns textos aí que esses que nós estamos lendo já conferem a verdade, né? Não é o que o povo pensa. Nós temos que seguir não o que o homem pensa, mas o que Deus determinou para nós. Não o que o homem pensa, mas o que Deus determinou para nós através da palavra. Porque Ele não manda recado por homem, Ele manda recado por Jesus Cristo através da palavra. E nem toda pessoa traz um recado de Deus verídico. No Velho Testamento tem textos que pessoas dizem que era de Deus e matou outra. Era uma cilada. Vamos, capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Eu quero relatar aqui também que o livro de Atos dos Apóstolos fala muita coisa da graça, mas Paulo ainda não tem a revelação da graça por completo. Ele foi chamado para pregar para os gentios, mas Paulo ainda estava vivendo a lei, pregando a lei de Moisés. Porque depois da morte de Jesus, lá na cruz, ele aboliu a lei ficou morta, cumpriu-se a lei, cessou a lei, mas a lei prevaleceu até o ano 70, quando Jerusalém foi destruída. E do templo só restou aquela parede do alicerce do templo. Aquela parede lá, não era a parede de dentro do templo, aquela parede lá que restou era do alicerce. E ali em volta, ali onde os judeus ficam ali com a oração deles, ali naquela parede, ali era tudo monturo de pedra, e foi escavado e sobrou aquela parede do templo, do alicerce do templo, porque o templo tinha pedras de 5 toneladas, 10 toneladas, os tijolos lá eram toneladas, naquela época, hein, meu querido? Magnífico a fundação. Quando Jesus profetizou, ele chegou em frente ao templo e os discípulos disseram, olha que construção maravilhosa. E Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. E no ano 70 essa profecia se cumpriu. O Império Romano destruiu Jerusalém juntamente com o templo. E aconteceu lá a segunda diáspora. O que é isso? Diáspora, os judeus foi disperso pelo mundo inteiro. África, Europa. Resumindo, o país de Israel se desfez. E só no ano de 1948 foi que a ONU, e ele voltou a ser um país, Israel. E por isso que tem aquela briga lá, Palestina e Israel, briga por terra. Conflitos religiosos e políticos. Mas isso não vem a questão. Vamos
adiantar aqui a palavra. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Está vendo? Presta atenção aqui, ó. A igreja verdadeira de Deus, a de Cristo ressuscitado, foi comprada com o sangue do Cordeiro, de Jesus de Nazaré, aquele que morreu na cruz. Foi por sangue. Daqui a pouco nós vamos ler, é a profecia da edificação da igreja. A igreja não é as quatro paredes mais. A igreja somos nós. Nós somos o templo, o altar, onde o Espírito Santo de Deus habita em nós. Isto é, se nós tivermos com a mente ativada, com o Espírito Santo ativado na nossa vida, porque estando com o Espírito Santo ativado, o dom da fé está efetivo na nossa vida. Não é a nossa fé, é a fé que foi dada por Deus. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então essa fé que depois da cruz, que veio para os filhos de Deus, é um dom. E a mesma fé que eu tenho, que foi dada para todos os eleitos. Só que tem alguns eleitos que ainda não conhecem a verdade e essa fé não está ativada na vida deles. E através das pregações do Evangelho da Graça. Mas aí a pessoa me pergunta, mas que evangelho é esse? É Mateus? É Marcos? É Lucas? É João? Não, aquele evangelho, Jesus quando estava aqui, todos que estavam pregando ali, é o evangelho da circuncisão, era para os judeus. Pois eu já preguei aqui que nós éramos gentios e nós ainda não estávamos enquadrados naquela aliança. Aquela aliança era para o povo escolhido de Deus. Nós só viemos a se enquadrar na aliança porque nós somos a igreja. Aquele povo era escolhido, eram os judeus. O legítimo povo de Deus foi escolhido, era um povo escolhido a dedo. Era a menina dos olhos de Deus, os judeus. Depois da cruz, nós somos a igreja. Não é mais um povo escolhido, é eleito. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo e agora nos tornamos a igreja porque foi comprada com o sangue de Cristo. Não foi dada a um homem. Mas vamos ver, vamos prosseguir aqui para nós entender. Nós temos no 28, pastoreados da igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Agora vem a profecia do sistema religioso que está aí, ó. De todas as religiões que estão aí. E quais são essas religiões? Nós vamos ver, né? Se entrar hoje no estudo, nós falamos hoje, se não, na quarta-feira. Por isso que é importante você acompanhar. A primeira parte está no Facebook gravada, está no YouTube. Eu pus o link lá no Facebook. José Ramalho, né, o link lá, você acessando o link, vai ter várias mensagens lá gravadas já, que é uma continuação, até nós chegarmos onde nós estamos. A origem das religiões. Até eu falei lá para vocês ir lá no canal, se inscrever e dar um like, para ajudar a divulgar a palavra, a verdade de Deus. Como eu ia dizendo, mas e esse evangelho, onde é que está esse evangelho? A quem foi dado? Esse evangelho foi dado só a um apóstolo, porque os 12, eles pregavam aos filhos perdidos da casa de Israel. Jesus disse, não tomei rumos aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. De preferência, pregai aos filhos perdidos da casa de Israel. Se nós que éramos gentios, estivesse em Jerusalém, essas ordens eram para não pregar para nós. Porque lá na cruz, Jesus não morreu por todo mundo, ele morreu por muitos. Até outro dia eu fui ler o versículo e não achei, mas vamos ler ele agora. Mateus 26. Não é que eu não achei, porque naquele dia o Espírito Santo não queria que entrasse nesse assunto. Nós estamos num assunto aqui, e hoje enquadra-se esse assunto, 26, 26.
né? Quando Jesus estava celebrando a Páscoa, a última Páscoa, lá em Jerusalém, a semana da morte de Jesus, aqui eles puseram ceia do Senhor, mas ceia do Senhor não existe, isso aqui é Páscoa. Se você voltar atrás lá, Jesus morreu na semana de Páscoa, a semana dos pães asmos, e a terceira festa era a festa das primícias. Festa das primícias, era uma semana de 3 festas da lei de Moisés. Não é da graça, é da lei de Moisés. Mas a lei já apontava para Cristo. A lei já falava de Cristo, do ressuscitado. Mas eles não entendiam, porque não tinham um nível de consciência divina ainda. Até Paulo pregou lá em Romanos 10, que eles tinham zelo por Deus, temor por Deus, mas não conhecia Deus. Não tinha um nível de consciência divina, o qual Paulo tinha. E esse nível de consciência que Paulo tinha, ele passou para nós. Se você compreender a palavra, e sua mente foi iluminada, como ele orou pelos Efésios, para Deus iluminar a mente dos Efésios e a mente de todos os gentios, você vai chegar ao nível que Paulo teve. O nível de consciência divina de Paulo. A maturidade. Paulo, quando, aqui no Atos dos Apóstolos, ele ainda era menino na fé. Ele era menino no que ele estava pregando. Por isso que Atos dos Apóstolos ele ainda não tinha a revelação da graça totalmente. Ele ainda batizou, ele ainda fez voto, rapou a cabeça lá no templo de Jerusalém, que ele queria, era uma cilada. Fez muitas coisas da lei, mas a partir do momento que recebeu total revelação de Deus, aí Paulo não fez mais nada disso, porque era da lei. Batismo nas águas é da lei de Moisés. Jejum era da lei de Moisés. Se você está fazendo hoje, está ressuscitando aquilo que está morto. A lei morreu para nós. Nós somos da nova aliança da graça. Do Cristo ressuscitado, do Cristo vivo. Ele não está morto. Né? Aqui 26 aqui, ó. Enquanto comia, isso é um conceito que Jesus está falando. Depois eu vou, em outra mensagem, eu vou explicar o que é conceito. Olha no dicionário o que é um conceito. Né? Então aqui, no versículo no versículo 28, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Em favor de muitos não é todos. Porque tem pessoas no mundo, os filhos da perdição, ele não tem o Espírito de Deus e nunca vai crer em Jesus. Pode até ir nas denominações, falar de Deus, mas não vai crer. Como Judas era um filho da perdição. Andava com Jesus, era um discípulo de Jesus. Jesus nunca fez acepção dele, sabia. E a gente também não sabe. Jesus sabia, no caso nosso, nós não sabemos quem é esses filhos da perdição. Mas pelas obras que as pessoas praticam, pelos feitos que as pessoas praticam, já dá a entender mais ou menos quem é os filhos, né, os descendentes de Caim. Né? Caim, nós já pregamos aqui, Caim matou Abel, não foi? Foi. Por quê? Deus recebeu a oferta de Abel, né? E não recebeu de Caim. É outra mensagem. Vamos passar, deixa aí parado, que depois nós vamos, no Novo Testamento, nós vamos ter uma mensagem também sobre isso. Então, a igreja, Jesus, quando morreu ali, ele estava celebrando a Páscoa. Esse título que puseram aqui de Santa Ceia, de seis, não existe não. Foi colocada pelo homem, que traduziu a Bíblia e colocou aqui, ó. Nós vamos ver muitas coisas de revelação que as pessoas fazem que é errado. Eu quando não conhecia, eu celebrava essa tal de Santa Ceia, sem saber. Pedaço de pão, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Né?
justamente antes da cruz, Jesus fez esse conceito para os discípulos. Ele pegou um pão lá na ceia, na ceia da Páscoa. Na ceia da Páscoa, preste atenção, que Jesus estava celebrando a Páscoa judaica. Aquelas que a semana passada estava comemorando aí, nem é Páscoa judaica, nem é bíblica, nem é nada, é dos homens. Que não tem nada a ver com a Bíblia. Tem só o nome, puseram o nome, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus. É regada a coelho, a chocolate, né? A festas. Né? Então, aqui no versículo 28, ele morreu em favor de muitos. Não foi por toda a humanidade, ele morreu a favor de muitos. Porque se todo mundo fosse filho de Deus, aí ele tinha morrido por todo mundo. Aliás, todos são filhos de Deus, só que tem a classificação. Tem os filhos da perdição, os filhos bastardos, que não vão obedecer nunca a Deus, porque não tem o Espírito, e só confessa o nome de Cristo quem tem o Espírito Santo. Só quem acredita na mensagem de Deus é quem tem o Espírito Santo. E crê na palavra, e ele é ativado, e a pessoa crê por meio daquela fé que nós falamos aqui. Voltando lá para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Então, preste atenção, meu querido. Olha, depois da cruz, Jesus, pelo seu sangue, comprou a igreja com o sangue. Porque antes da cruz, o homem tinha uma dívida. Que os animais da lei não estavam adiantando o sacrifício. Semana após ano, semana após semana, mês após mês, ano após mês, sacrificavam e não adiantava. Jesus subiu na cruz com um único sacrifício, eliminou tudo aquilo. Um único sacrifício, ele resolveu o problema na cruz. Né? Então, nós fomos comprados com o sangue dele. Nós estamos aqui 28. Ele profetizou sobre, aqui ele está falando sobre, ele falou sobre a sua morte que estava próxima, a profecia da morte dele. Assim como Jesus vai entrar também nesse estudo também, quando Jesus estava falando da morte dele, que Pedro se falou com Pedro lá e os discípulos estavam, nós vamos ver daqui a pouco. Né? Então, 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrasar os discípulos atrás deles. Para arrastar, pervertida para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobiceis prata nem ouro, nem veste. Vamos parar aí, que aqui já entra no outro assunto. Então, ele está profetizando aqui do versículo 29, até onde nós lemos, ele está profetizando que depois da sua morte ia acontecer lobos vorazes, religiões, ia entrar religiões. Então, depois da morte, no ano 70, Jerusalém foi destruída. 2 anos antes, mais ou menos 2 anos antes, os judeus mataram Paulo. Da mesma forma que mataram Jesus. Eles acusavam, quem executava a sentença eram os romanos. Porque a lei, os judeus, na lei de Moisés, na época de Jesus, estava coligado politicamente com os romanos. Entenda isso. Já tinha política no meio. Os romanos já estavam dominando aquela região
e os judeus tinham privilégio porque eles estavam coloiados com os romanos. Entenda isso. O Império Romano já estava dominando, mas a lei, os sacerdotes da lei, o povo religioso, tinha coligação política. E depois de Paulo, que combateu o bom combate, os judeus queriam seguir a lei, continuar na lei. E Paulo já estava pregando a graça. Por isso que eles mataram Paulo. Mataram de que forma? Eles condenaram Paulo pelas acusações, mas quem executava as ordens eram os romanos. Como mataram Jesus. Pilatos era romano. Quando deu a sentença para Jesus, trouxeram um preso, Barrabás, e ele disse: qual quereis vós que eu vos solte, Barrabás ou Jesus? E o povo, induzido pelos sacerdotes e pelos judeus religiosos, induziram o povo tudo a gritar que soltasse Barrabás e crucificasse Jesus. Está escrito lá na palavra, se você ler. Foi assim que aconteceu. Da mesma forma que mataram Paulo. Porque Paulo estava... Nós tínhamos 3 mensagens antes dessa. É o bom combate. Primeira, segunda e terceira parte. O bom combate. Que combate era esse que Paulo estava combatendo? Era pregando a graça contra a lei que já não tinha mais efeito espiritual perante Deus. Então, meu querido, a lei de Moisés para nós hoje está morta. Se você estiver praticando alguma obra da lei, Deus não atua mais através da lei de Moisés. Ele atua hoje através da graça de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, tudo que era da lei cessou ali na cruz. Foi cumprida a lei. E nós tínhamos que cumprir a lei? Tinha. Quem cumpriu por nós? Jesus na cruz. Ele cumpriu a lei por nós, está escrito lá em Romanos. Ele cumpriu a lei por mim e por você. Você nem sabe disso, né? Eu também não sabia. Ele cumpriu a lei por mim. Porque era 613 mandamentos para cumprir. Eu não daria conta hoje de cumprir. Você daria? Na lei de Moisés, se seu filho desobedecesse ao pai e à mãe, era levado ao sacerdote. E o sacerdote dava sentença. Se morte ou não. Já tinha lá na lei, no estatuto lá na lei. Está tudo aqui na lei de Moisés, está aqui, ó. Desobedeceu, roubou. Tinha o estatuto igual lá no fórum lá, do juiz, tem as leis lá, que quando condena um ser, já tem um tanto de cadeia que ele vai cumprir. A pena. E aqui na Bíblia tem a pena também para quem está em graça, que não cumpre obedecer o Evangelho da Graça, tem a condenação também. Porque quem anda na carne, aquilo que você plantar, colherá. É a sentença. Antes tinha o sacerdote humano. Hoje é a lei divina. Que a lei divina não acabou. Era a aliança chamada Lei de Moisés que acabou na cruz. Mas a lei divina hoje, a disciplina é através da fé. A obediência, nós temos que obedecer por meio da fé. A justiça é pela fé em Cristo. Hoje na lei divina, a justiça de Deus é manifestada pela fé em Jesus Cristo. A justiça da lei de Moisés era executada pelas obras. Na graça, depois da cruz, é pela fé em Jesus Cristo. Mas não é a tua fé nem a minha fé, é a fé que foi dada o dom. Então Paulo aqui, ele profetiza a respeito das religiões, do sistema religioso que ia entrar. E nós vamos ver agora a profecia, lá nos livros históricos, a profecia da edificação da igreja. Isso aqui é polêmico, hein? Mas eu não vou entrar em detalhe, eu vou só falar o essencial. Mateus 16. E outra coisa, nós vamos falar das religiões aqui no Brasil, porque lá no Oriente tem outras religiões. Mas nós vamos falar nas que nós conhecemos. Eu estudei 3 dias uma enciclopédia de história geral, 5 livros de 300 folhas cada um. A história antiga, Idade Média,
os povos antigos, que é paralelo com a Bíblia. A destruição de Jerusalém no ano 70, os imperadores romanos, as bestas que João fala lá no Apocalipse, que eram os imperadores romanos, e que as pessoas estão jogando isso para o futuro e estão com medo da marca da besta, que isso tudo João estava preso na ilha de Patmos, e o Apocalipse foi escrito em enigmas, porque ele estava preso. Como é que ele ia mandar uma mensagem para as 7 igrejas da Ásia sem os romanos ver? Então é tudo em enigma, em código. E graças a Deus nós entendemos isso e não temos medo do Apocalipse, porque nós sabemos que na grande tribulação que aconteceu lá no ano 70, foi 3 anos e meio, então começou antes do ano 70, foi 3 anos e meio aquela tribulação. Deus estava fazendo juízo aos judeus e usou a nação romana para fazer esse juízo. Agora as pessoas não entendem, né, querido? Então veio com marca da besta. Aí uma pessoa disse, já estão marcando aí com a marca da besta. Aí eu perguntei para uma pessoa, e qual é a besta que tem a marca do 666? Porque são várias bestas que falam no Apocalipse. Qual é delas? É a besta, 666. Não soube responder. Eu sei qual é. Mas isso não é outros estudos. Vamos para o estudo. A origem das religiões. Nós estamos dando a introdução. Quarta-feira nós começamos. Hoje continua a introdução. 16, 18. Quando Jesus está falando ali com seus discípulos. E aqui tem um título aqui chamado A Confissão de Pedro. Mas nós vamos ler no versículo 18 em diante. 16, 18. Ora, 16, 18. 17, vamos começar no 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Bajonas, porque não... Vamos voltar ao 16. Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus estava perguntando... quem diz o povo aí fora que é o Cristo? Para trás, se você ler aqui, aí no versículo 14 ele diz, uns dizem que João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelara, mas meu Pai que está no céu. Aqui começa a profecia da igreja, da edificação da igreja. Vamos ver aqui o que Jesus diz. Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos fazer um parênteses aqui. Também eu te digo que tu és Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O sentido dessa palavra aqui, Jesus está falando, não é de Pedro. Quem edificou a igreja não foi Pedro. Ele está falando dele mesmo. Jesus é a pedra angular, é a pedra da esquina que os edificadores rejeitaram, a palavra diz, né? Ele está falando com Pedro aqui, a questão do nome de Pedro, eu não vou entrar, é outra mensagem, né? Mas o nome de Pedro, e lá na linguagem lá, Petros, fragmento de pedra, né? Então, como Jesus ia edificar a igreja num homem que não conhecia a graça. Pedro não conhecia a graça. O que Pedro pregava era o evangelho da circuncisão. Assim como todos os 12 pregavam o evangelho da circuncisão, a lei de Moisés. Como é que a graça veio depois? Como é que Pedro não conhecia? E a revelação da graça foi dada ao apóstolo Paulo. Nós não vamos entrar na questão de Pedro, de nome de Pedro, nem nada não. Mas ele está falando aqui sobre esta, vamos ler aqui,
sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está falando dele. Vamos continuar. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E o que desligado na terra, terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos. Então Jesus, advertiu aos discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Jesus estava falando do Cristo já ressuscitado. E ele disse, olha, não fala com ninguém que nós falamos aqui. Advertiu, vamos ver aqui onde eu acabei de ler. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Depois da cruz, não é mais Jesus de Nazaré, é o Cristo ressuscitado. Ele já estava falando para os discípulos, mas não compreenderam nada. É por isso que algumas religiões dizem que foi Jesus que formou ela, e não foi. Ele está falando da igreja dele, ele está falando dele próprio depois da ressurreição. O Cristo é a pedra angular, o Cristo é a pedra que os edificadores antigos rejeitaram, os pais rejeitaram. Como ele iria edificar uma igreja que eu acabei de ler que a igreja foi comprada com o sangue de Jesus. Pedro não derramou sangue lá no Calvário. Quem derramou o sangue para edificar a igreja? Jesus. Tem mais informações, só que é muito, mas nós não vamos entrar nesse detalhe, é outra mensagem. Só resumido para você compreender mais ou menos o que é. Aqui, vamos voltando atrás aqui, ó. Outra coisa aqui que é polêmica também aqui, ó. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está falando com Pedro, ele está falando dele mesmo. Edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que inferno é esse que está falando aqui? Na Idade Média criaram a doutrina do diabo. Na Idade Média. Para enganar os fiéis, para manter no local e ser mais fácil de tomar dinheiro, porque naquela época já pregava por dinheiro. Até o apóstolo Paulo pregou uma mensagem que nós não somos como eles que estão mercadejando a palavra de Deus. Lembra disso? Já tinha mercador da palavra. Quando Jesus chegou lá na porta de Jerusalém, porque as pessoas vinham de longe, não podiam trazer animais para sacrificar no templo, então tinha os cambistas na porta do templo vendendo animais. E um animal, uma pomba, por exemplo, se fosse 10, ele estava vendendo por 2.000, roubando os outros, encarecendo as coisas para ser sacrificada no templo. E Jesus chutou aquelas bancas de vidro, olha, a casa do meu pai, que é a casa do pai, antes da cruz, a casa do pai era o templo. A igreja, a casa de Deus, onde ele habitava, era o templo. Tinha a arca lá que simbolizava a presença de Deus. E lá em Crônicas, quando ele foi inaugurado o templo, o primeiro templo lá em Crônicas, Salomão orou e o próprio Deus disse, daqui desse lugar, ele ia responder às orações de todo mundo. Eu falei também que Daniel, quando foi preso para a Babilônia, ele ia para as portas direcionadas para Jerusalém, em direção ao templo, porque Deus só ouvia as orações lá do templo. Quando Jesus morreu na cruz, ele disse, está consumado, o véu se rasgou de alto a baixo, simbolizando que Jesus estava saindo daquele lugar e não habitaria mais ali, porque ele, depois da cruz, ele habita agora nos seus filhos. A palavra diz que nós somos a carta viva de Deus. Oh, glória a Deus. Nós somos a carta viva, meu querido. Amém. A carta viva de Deus. A primeira carta, a lei, foi gravada em tábuas de pedra. Depois da cruz, a carta viva foi gravada na nossa mente e no nosso coração. Está escrito na palavra? Eu não vou ler agora. Que inferno era esse que as portas do inferno,
as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja. Eles criaram na Idade Média, criaram um diabo e um inferno. Que não existe aqui na palavra. Essa palavra inferno aqui é a sepultura. Por quê? Jesus está pregando aqui a lei. Jesus aqui está cumprindo a lei. Você sabia? Os fariseus, os escribas disseram, ó, tu vieste anular a lei, Jesus de Nazaré aqui que está falando, ele disse, não, eu não vim anular, eu vim cumpri-la. E ele cumpriu a lei na cruz. Que é da lei de Moisés. Ó. Mas esse inferno que o povo acha que está aí nas religiões, foi criado na Idade Média, junto com o diabo também, que é um ser mitológico, que não existe. E aqui onde a palavra inferno aparece diabo, nós vamos ver agora mesmo um diabo aparecer aqui. Vamos ver, vamos prosseguir a leitura aqui. Ó. Como Deus ia edificar a igreja num discípulo que não acreditava na palavra e não admitiu o que Jesus falou. Ele não admitiu não, vamos ver aqui. Ó. Aqui, ó, versículo 21. Nós lemos o 20, né? A profecia da edificação da igreja. Vamos ler aqui, ó. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Presta atenção. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum que acontecerá. Falando de inferno lá, né? Vamos falar de Satanás aqui, ó. Quem é Satanás? Não é Pedro, não. Vamos ver aqui, ó. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro, arreda, Satanás. Ele disse para Pedro, arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas com as coisas de Deus, e sim com a dos homens. Pedro estava andando com Jesus, não compreendia, os discípulos não compreendiam nada que Jesus estava falando. Lá em João 16, um versículo que tem lá, ele diz, olha, eu tenho muita coisa para falar com vocês, mas agora vocês não suportarão o que eu tenho para falar, que era a graça. Aí Jesus disse, arreda Satanás. Mas ele estava chamando Pedro de Satanás? Não. Pedro não era um Satanás, Pedro era um discípulo escolhido por Deus, né, aqui nessa época. Ele disse para, de maneira nenhuma vai acontecer isso contigo. Vamos ler aqui, ó. Mas Jesus, versículo 28, Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, ou para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Jesus até aqui tinha pregado a palavra, disse, olha, eu vim para anunciar o reino de Deus, eu vim para morrer, derramar o sangue lá naquela cruz, e para salvar, apagar o pecado. Porque na lei de Moisés tinha o pecado, a transgressão da lei era o pecado. Né? Então, Jesus veio para isso, e Pedro disse, não, de modo algum vai te acontecer. Então, o que é que significa esse Satanás aqui? Ó? Não é o ser que... Satanás é a mesma coisa que o diabo. Satanás, opositor, adversário, o mesmo significado. Um é em hebraico e um é em grego. Então, é adversário e opositor. Diabo e Satanás é adversário e opositor. Então, Pedro estava se opondo à palavra que tinha que acontecer na cruz. Por isso ele arreda. Na outra versão está assim, para trás de mim, Satanás. Ele não estava falando propriamente que Pedro era um diabo ou que era um Satanás. Ele estava falando a atitude naquele momento que Pedro tomou. Se opondo o que tinha que acontecer com Jesus. O que era que tinha que acontecer com Jesus? Vamos voltar atrás, vamos ler aqui, ó. Aqui, ó.
sofrer muitas coisas, no versículo 21, dos anciões, dos principais sacerdotes. Né? Vamos ver aqui onde ele fala aqui, ó. Sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro se opôs a isto. Jesus ia edificar uma igreja num homem desse. Ele não tem culpa não. Um homem que andava na carne, só via as coisas carnais, não via as coisas de Deus, não via as coisas de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós que estamos na graça, nós temos que andar em espírito. Porque lá em Gálatas, vamos lá em Gálatas lá para nós. A introdução é muito grande, viu? Já chega lá, no miolo da conversa. Gálatas, capítulo 5. Pedro não conhecia a graça. Ele conhecia o que Jesus ensinou, a lei de Moisés. Né? É tanto que Pedro aqui em Gálatas, ele está pregando para os gentios. Ele é judeu, está pregando para os gentios, formando prosélitos. Você sabe o que é isso? Eles pregavam para os gentios, para eles viver como um judeu. Tinha que se circuncidar o gentio, fazer as coisas da lei de Moisés. E Paulo repreendeu ele. Tu sendo judeu, vive como gentio, agora quer que o gentio viva como judeu, Pedro? Isso é hipocrisia. Religioso. As pessoas que seguem as coisas do mundo é religião. Que segue o preceito de homem é religião. Viu, meu querido? Eu já falei aqui, a religião que você tiver, eu te amo em Cristo Jesus. Você é meu irmão em Cristo Jesus. Você pode estar sendo enganado. E até o líder lá, ele é meu irmão em Cristo Jesus. Está praticando essas coisas assim como Pedro. Estava andando na casa, porque ele não conhecia ainda. Né? Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e jamais satisfarei o desejo da carne. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, Pedro, Jesus disse aqui, vamos ver, essa palavra de Paulo aqui, é a mesma que Jesus falou aqui, 16 aqui, ó. 16, 23. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro, arreda para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Isso aqui Jesus estava pregando a lei, ele estava anunciando o reino de Deus que viria após a sua morte, ele estava anunciando as boas novas que viriam, que não eram aquelas que ele estava anunciando, ele estava anunciando morte e ressurreição. Depois da ressurreição, aqueles evangelhos, livros históricos, não contam da ressurreição. O que nós estamos participando agora. Né? Então vamos moral da história aqui para nós encerrarmos nessa noite aqui, ó. Né? Para nós entrar aqui e continuar aqui. Né? Não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. As coisas de Deus, Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Deus, de Cristo. As coisas de Cristo é espirituais. As coisas dos homens, carnais. Nós temos duas naturezas. Uma carnal, que herdamos de Adão. A natureza, o que foi apagado lá na cruz, a natureza não foi apagada lá na cruz. A natureza que nós herdamos de Adão foi apagada o pecado. A transgressão da lei era o pecado. E a força do pecado era a lei. A transgressão da lei era o pecado. E a força do pecado era a lei, o aguilhão da morte. Já preguei sobre isso aqui. Então, cogita das coisas de Deus,
não cogita da coisa de Deus e sim da dos homens. Pedro não conhecia nada. Mas Jesus não estava chamando ele. Você não... De diabo nem de Satanás, não. Satanás, quando aparece diabo na Bíblia, você tem que ver o que é que está significando o diabo naquele texto ali. Porque isso aqui foi criado, herdou lá da Idade Média. Os judeus, eles passaram por vários cativeiros, e nos cativeiros era tudo religiões pagãs. Babilônia, Egito, os cativeiros do Egito, Babilônia, tudo religiões pagãs. E essas religiões pagãs, os judeus implantaram também. As fábulas, lá em Tito, Paulo fala das fábulas judaicas. Se você quiser saber mais, entra na internet, pega o livro Talmud e lê lá, tem toda a sequência do povo judeu, hebreus. Teatro, cinema, cultura, tem que falar sobre os judeus. É bom você aprender isso. Eu não vou falar aqui não, porque é muito assunto. Então, vamos ver aqui. Então, aqui tem mais um texto aqui embaixo, que vai falar sobre esse negócio de... Vamos voltar aqui. Tudo que for ligado daqui é a chave dos céus. Pedro tem a chave do céu? Não. Não tem, isso é falta de conhecimento da palavra. Olha, Paulo, quando recebeu a graça, ele disse: eu recebi a revelação de Deus da mão do próprio Cristo. Não foi de homens. Coisa de homem é teologia. A teologia veio para atrapalhar a verdade de Deus. Está atrapalhando. Eu tenho curso de teologia. Eu tenho curso de teologia, mas não uso. Que atrapalha. É teoria de homem. E Pedro, o próprio Jesus já tinha falado que ele ia morrer na cruz, ressuscitar no terceiro dia, mas Pedro, não vai te acontecer, não vou deixar. Ele diz aqui, Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum, de modo algum te acontecerá. Então, essa palavra que Jesus ia nascer, está anunciada nas Escrituras. As Escrituras encerrou na morte de Jesus. Você sabia? Quando eu falo, examinai as Escrituras, que cuidais de ter nela a vida eterna. Depois da morte de Jesus, a vida eterna já está em vigor. As Escrituras ficaram para trás. A Torá, a lei de Moisés ficou para trás. Vamos ver aqui em João 19, o Evangelho de João aqui, e nós já estamos encerrando. Tem mais coisa aqui, não vou nem entrar agora por enquanto, porque não dá tempo, aí fica no meio do caminho. João 19, 28, a morte de Jesus. Daqui para trás, tudo é Escritura, o Velho Testamento. É para nós? É doutrina para nós? Não. Mas Jesus disse: examinai as Escrituras, que cuidaste ter nela a vida eterna. Estava falando para os judeus. Nós já sabemos que depois da cruz nós já temos a vida eterna. A salvação nossa, do nosso espírito, é por graça, foi feita na cruz. Mas tem mais dois tipos de salvação que a Bíblia fala. Fala da salvação eterna, que é por graça, e de mais duas salvações, que o próprio Evangelho fala. Não dá graça, hein, querido? Né? Isso aí nós vamos, noutra mensagem, não vou nem entrar nesse momento. 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Tudo para se cumprir a Escritura. Estava ali um vaso cheio de vinagre, de beberam de vinagre, uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse:
está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir, estava quase chegando a hora de se cumprir tudo. O que foi anunciado pelo profeta João Batista, o que foi anunciado pelos profetas Isaías, do Messias, que ia nascer do ventre de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo, não ia ter ligação carnal de homem com mulher, foi gerado pelo Espírito Santo. Né? Aí a Escritura falava disso, a vida eterna estava em Jesus de Nazaré, quando ele morreu e ressuscitou, o Cristo vivo ressuscitado. É doutrina para nós aquilo lá? Não. Porque nós não estávamos naquela aliança, meu querido. Nós éramos gentios. E por causa da transgressão dos judeus, é que veio a salvação para nós. Por isso que a Bíblia diz que nós fomos adotados. Nas denominações, nas religiões que vocês estão aí, não ensina isso. Porque se ensinar, você não vai levar dízimo lá, que é da lei de Moisés. Você não vai levar de envelope lá para eles, que isso não existe na palavra de Deus. Porque Jesus morreu lá de graça. A graça é um presente de Deus para nós. Não existe isso de pagar. Né? Pagar envelope. Se está levando dinheiro, não é para Deus, é para o homem. Os dízimos, lá no Velho Testamento, eram alimentos e era para a tribo de Levi, que era que fazia o serviço religioso. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, todos que ministravam no templo, se alimentavam dos dízimos e das ofertas, que também eram para os pobres. Mas hoje não, depois da cruz não existe isso mais não. Acabou a lei para... Hoje nós somos salvos pela graça, e foi Jesus que fez de graça. Não tem que pagar por nada, você está salvo, não tem que pagar nada, porque você tinha uma dívida e quem pagou a dívida foi ele na cruz. Amém. E essa dívida foi preço de sangue. Você não daria conta de pagar, ele pagou por nós. Então, meu querido, olha, quarta-feira, continuação. A origem das religiões. Graça e paz.